Fala galera, belezinha? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História, tudo tranquilo? Seguinte, na verdade a gente está continuando a sequência de aulas sobre iluminismo, né? A gente tem um monte de aulas de iluminismo aí no canal, essa daqui a gente vai discutir a questão econômica do iluminismo, ou seja, a fisiocracia e o liberalismo econômico. Belezinha? Você está procurando os filósofos, a questão política, dá uma olhada nas outras aulas. Se o seu papo é a economia, é essa aula aqui. Beleza? Não esquece de depois da aula passar lá no site para pegar as tabelas que a gente tem, que a gente usa no canal e também para pegar uma lista de exercícios sobre o assunto, Pombas, né? Porque se você não treinar, como é que você vai saber se você aprendeu? Não é mesmo? Bom, fisiocracia. Fisiocracia é uma maneira de pensar a economia, são os primeiros caras, os fisiocratas, são os primeiros caras a enunciar um conjunto de leis sistematizando a economia. Quer dizer, pela primeira vez nós estamos tentando prever a economia, entender a economia. E para eles, a economia tinha uma ordem natural, né? Uma ordem natural econômica. Ou seja, assim como existem as leis da natureza, né, existiam leis naturais para a economia. Então a economia basicamente se regeria sozinha. Não precisaria de intervenção de ninguém. Ninguém precisa dizer como se deve produzir riqueza, como se deve distribuir riqueza e nem como essa riqueza deve circular. Afinal de contas, economia é isso, né? Economia é a produção, a circulação e a distribuição de riqueza. Tudo bem? Então, se existe uma ordem natural, se ninguém precisa interferir, esses franceses vão escrever uma frase que é a seguinte: laissez faire, laissez passer. Le monde va lui-même. Ou seja, deixa fazer, deixa passar, porque o mundo caminha sozinho. Ah, mas Vitor, eu já ouvi essa frase aí não é do Adam Smith? Cara, o Adam Smith é um escocês. Dificilmente um escocês escreveria uma frase desse tipo em inglês. Desculpa. Dificilmente um escocês escreveria uma frase dessa aí em francês. Se o cara é da Escócia, se o cara fala inglês, a frase não seria em francês, concorda? Pode parecer estranho, mas essa frase é dos fisiocratas. A questão é que o Adam Smith concorda com ela. Aí é que tá. O Adam Smith concorda com ela. Então, laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même, isso serve tanto para o fisiocrata como para o liberal. Tudo bem? Depois a gente vai falar dos liberais, agora estamos falando dos fisiocratas, né? Então, os fisiocratas já diziam que o Estado não deve interferir na economia. Os fisiocratas já diziam que existe uma fonte para a riqueza, que essa fonte é a agricultura. Ou seja, somente da terra é possível você tirar o excedente de riqueza. Então, eu tenho um terreno e eu planto e eu crio riqueza aqui. Esse é um ponto de vista interessante. De onde vem a riqueza do homem? Para os fisiocratas, vem da terra. Na verdade, vem da agricultura. Então, não adianta você ter uma propriedade imensa se você planta pouco. Veja como isso rompe com o padrão feudal. Né? Para o padrão feudal, se você tivesse uma terra, você já seria um cara poderoso, um cara rico, parará. Não é isso? Agora, para o padrão comercial, você precisa produzir agricultura. Você precisa produzir nessa terra. E é isso que vai te fazer crescer, é isso que vai te fazer ter riqueza. A produtividade através da agricultura. Quem são os caras que pensavam isso? Um cara chamado Quesnay, o Gournay, o Turgot, o Dupont e o Mirabeau. Todos esses caras, Quesnay, Gournay, Dupont, Turgot e Mirabeau, todos eles servem de inspiração para um escocês chamado Adam Smith. Esse é celebérrimo, esse com certeza você conhece, o Adam Smith. O que o Adam Smith vai fazer? Ele contraria os fisiocratas. Num ponto. Num ponto. O Adam Smith também vai dizer que o Estado não deve interferir na economia. O Adam Smith também vai dizer que a economia caminha sozinha. Por isso que deve haver a livre concorrência. Quer dizer, eu vou competir com você. Se eu fabrico, sei lá, borracha e você fabrica borracha, a gente vai competir porque a minha paga melhor, porque a minha dura mais, porque a minha é mais bonita, ou porque a minha é mais barata, sei lá. De alguma forma eu vou competir com você e vou fazer a pessoa comprar a minha borracha e não a sua.
Tudo bem? Então a livre concorrência. O Estado não precisa determinar, ele vai produzir borracha e você não, você vai produzir lápis. Não, porra, eu quero borracha, você quer borracha, vamos competir nós dois. Tudo bem? O Adam Smith também vai dizer o seguinte: o que regula o preço não é o tabelamento, é a lei da oferta e da procura. O que é a lei da oferta e da procura? Bom, é aquela situação, você vai lá num show, tá num show de rock no meio do Maracanã, 200 mil pessoas, passa um cara vendendo água, copinho d'água, quanto vai custar? Com certeza não é R$1,75 como é o preço de um copinho d'água no supermercado. Você vai pagar uns 8, 10 reais num copinho d'água. Por quê? Bichão, você quer água no meio do Maraca com 200 mil pessoas? É isso. Você tem a opção de comprar água em outro lugar? Não tem. Entendeu? Então, onde a oferta do produto é muito menor do que a procura por esse produto, o preço dele sobe. Tem 10 carinha querendo comprar o seu carro, você vai falar, bom, quem paga mais leva, não é isso? Agora, e se acontecer o contrário? Você tem 10 carros para vender e uma pessoa para comprar. Quem vai botar o preço é o cara que vai comprar, não é isso? Então, se eu tenho um desequilíbrio entre oferta e procura, eu tenho uma alteração no valor, no preço. Né? Eu tenho uma alteração no preço. Se tem muita gente querendo comprar alguma coisa que tem muito pouco, o preço dispara para cima. Se você tem pouca gente querendo comprar alguma coisa que tem muito, o preço despenca. Bem? Agora, a gente precisa ficar muito esperto, porque essa lei de oferta e procura muitas vezes causa problemas. Olha a crise dos imóveis nos Estados Unidos em 2008. Todo mundo comprava, o preço foi subindo. Chegou um certo momento, o cara olhou e falou, putz, mas isso aqui não vale o preço que eu paguei. Toma, banco, te devolvo. Tá? Então, lei da oferta e da procura, muito cuidado. Tá? Agora, o Adam Smith vai ter uma proposta muito interessante, ele vai ter uma percepção muito interessante. Ele vai dizer que toda riqueza vem do trabalho e não da agricultura. Lembra que os fisiocratas diziam que a riqueza vinha da agricultura? Para o Adam Smith, a riqueza vem do trabalho. Ah, bonitão, é isso. É isso. Então, o que ele vai dizer? Ele vai colocar que quanto mais trabalho você coloca num produto, maior o preço desse produto, mais riqueza você está produzindo. E aí eu vou comparar o seguinte: quanto custa um saco de batata ali na fazenda? Tem um valor, não tem? Agora, essas mesmas batatas, se você pegar essa batata e transportar até o Ceasa, até a central de abastecimento, né, até o mercado central aí da sua cidade, você transportar essa mesma batata lá para o mercado, ela já vai custar um pouco mais caro. Se você lavar essa batata, botar dentro de um saquinho, pesar e dizer 1 quilo, ela já vai ter um outro valor. Se você pegar essa batata, fatiar, congelar, botar num saco e na gôndola do congelador do supermercado, ela vai ter um outro valor, cada vez mais caro. Veja, quanto mais trabalho eu coloco sobre um produto, maior o valor que ele tem. Não é isso? Agora, se você pegar essa mesma batata, fritar, colocar dentro de uma caixinha vermelha com um M amarelo dentro, qual que é o valor que isso daqui vai ter? Hã? Qual que é o valor que vai ter? Vai ser um valor muito mais alto. É a mesma batata. Só que quanto mais trabalho você coloca nessa batata, mais alto o valor que ela tem. Percebeu? Então, para o Adam Smith, quanto mais trabalho, maior a riqueza. Por isso, a fonte da riqueza para os liberais é o trabalho. Quanto mais trabalho, mais riqueza. Isso é liberalismo econômico, ou seja, não intervenção do Estado, livre concorrência, lei da oferta e da procura e o trabalho como fonte da riqueza. Agora, eu posso produzir mais. Para produzir mais, segundo Adam Smith, eu devo dividir o trabalho. Em lugar de um cara dominar todas as etapas da produção, eu devo fazer com que ele se especialize. E o Adam Smith dá o exemplo da fábrica de
alfinetes. Qual que é o exemplo da fábrica de alfinetes? O Adam Smith vai dizer o seguinte, cara, olha só, é simples. Um grupo de pessoas vai esticar o arame. Um outro grupo vai cortar o arame. Um outro grupo vai pegar esse arame e vai afiar a ponta. Um outro grupo vai pegar esse pedacinho de arame agora, né, que já cortou, afiou a ponta. Você vai pegar essa coisinha e vai colocar aquele bumbumzinho lá para proteger o outro lado. Percebeu? Está pronto no alfinete. Está pronto no alfinete. Um cara esticou, o outro cara cortou, o outro cara afiou a ponta, um outro cara colocou o bumbumzinho. Percebeu? Tudo bem? Um outro cara põe na caixa. Então eu tenho pelo menos 5, eu não sei quantos eu falei, mas eu acho que uns 5 caras envolvidos na produção do alfinete. Segundo Adam Smith, isso daqui aumenta a produtividade, e de fato aumenta a produtividade, tudo bem? E portanto, eu peguei arame, transformei em alfinete, empreguei um monte de gente e produzi uma quantidade absurda de riqueza. Isso é muito melhor e muito mais produtivo do que ter o mesmo cara fazendo todas as funções. Para ele, a divisão do trabalho é fundamental. Tudo bem? É fundamental. Todo esse pensamento do Adam Smith, a gente coloca o nome de liberalismo econômico. Liberalismo econômico. Por que é importantíssimo? Porque ao longo de todo o século XIX haverá o liberalismo econômico. Alguns países, a partir do final do século XIX, especialmente a Prússia, a partir de 1871, vai começar a controlar esse liberalismo, controlar o capitalismo. O Estado vai começar a interferir e organizar. E o liberalismo econômico cai por terra a partir da crise de 1929. Porque o Estado americano, a economia americana entra em crise, o Estado fala, não, relaxa, a mão invisível do mercado daqui a pouco vai controlar a economia e nós vamos sair da crise. O problema é que entra 1929, a crise, a partir de outubro, feia. Crise feia a partir de outubro. Novembro, dezembro, entra 1930, a crise se aprofunda, 31 a crise se aprofunda, 32 a crise se aprofunda. É só em 33 que o Estado vai falar com outro presidente, com o Roosevelt, que o Estado vai falar, ah não, pera lá, vai te organizar a coisa, e aí organiza a coisa. Então o liberalismo econômico, final do século XVIII, ao final do século XIX, e a grande crise do liberalismo econômico, em 1929. Belezinha? Querido, passa no site, faz exercício no site, pede a sua aula aqui embaixo, deixa um comentário, que a gente se vê. Tá bom? Abraço, até mais.